Então a pergunta é: o que realmente aconteceria com as suas células se você se afastasse completamente do açúcar por apenas 10 dias? Não estou falando de reduzir o consumo e não estou falando de trocar por mel orgânico ou açúcar mascavo. Quero dizer totalmente, completamente, zero açúcar por 10 dias seguidos. Neste exato momento, o seu corpo está preso em um ciclo biológico tóxico e oculto que está silenciosamente forçando as suas células a rejeitarem a nutrição, congelando o seu metabolismo de queima de gordura e mantendo você preso em um estado de fome constante e exaustiva. O que acontece dentro do seu tecido microscópico ao longo desses 10 dias é algo que a maior parte da medicina moderna convencional ignora completamente. E é uma reversão total e radical de um hábito celular oculto que pode estar destruindo a sua vitalidade agora mesmo. Agora, antes de mergulharmos na transformação celular exata dia a dia, digite a palavra metabólico nos comentários abaixo para que o seu cérebro registre ativamente este compromisso. Clique no botão de curtir para que esta informação vital chegue aos milhões de pessoas que estão sofrendo silenciosamente com a toxicidade do açúcar e inscreva-se no Metabolic Health Lab imediatamente. Faça isso agora mesmo antes que você se esqueça, porque o que estou prestes a revelar para você nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua saúde, o seu metabolismo e a maneira como o seu corpo queima gordura pelo resto da sua vida. Para entender de verdade por que o seu corpo reage dessa forma quando você para de comer açúcar, nós temos que olhar para a crise secreta que está acontecendo dentro das suas células agora. Cada vez que você engole até mesmo uma pequena quantidade de açúcar ou de carboidratos refinados, o seu pâncreas é forçado a bombear uma onda massiva e emergencial de um hormônio mestre chamado insulina. A maioria das pessoas pensa que a insulina é apenas um guiazinho amigável que pega o açúcar do sangue e o guarda perfeitamente nas células para gerar energia. Mas isso está fundamentalmente errado. A insulina é, na verdade, um controlador de tráfego de alta pressão e, em grandes quantidades, ela é altamente tóxica para os seus delicados sistemas internos. Quando você come açúcar dia após dia, mês após mês, as suas células ficam completamente sobrecarregadas com as batidas constantes e agressivas da insulina. É como morar ao lado de uma obra barulhenta. Eventualmente você tem que fechar as janelas para ter um pouco de paz e sossego. As suas células fazem exatamente a mesma coisa. Elas fecham as suas portas microscópicas para bloquear o excesso de insulina e a maré tóxica de açúcar. Esse mecanismo de defesa é uma adaptação perigosa de sobrevivência conhecida como resistência à insulina. E este é o hábito celular tóxico exato que está arruinando silenciosamente a sua saúde. Quando as suas células bloqueiam a insulina, elas também bloqueiam a entrada de açúcar. Como o açúcar não consegue entrar na célula para ser queimado como combustível, as suas células estão literalmente morrendo de fome em um mar de abundância. As células famintas enviam sinais de pânico diretamente para o seu cérebro dizendo: não temos energia, precisamos de combustível imediatamente, coma mais açúcar. Então você come mais açúcar, o seu pâncreas secreta ainda mais insulina, as suas células ficam ainda mais resistentes e o ciclo vicioso e exaustivo acelera. Se essa explicação faz sentido para você e você tem se sentido preso exatamente nesse ciclo, deixe um sim nos comentários agora mesmo para eu saber que estamos na mesma página. Como as suas células estão bloqueando fundamentalmente esse combustível, o seu corpo não tem outra escolha a não ser pegar todo esse açúcar extra e não absorvido do sangue e convertê-lo diretamente em um tipo de armazenamento muito específico e teimoso, a gordura visceral. Isso não é apenas uma gordura normal sob a skin. Esta é uma gordura profunda e inflamatória que envolve os seus órgãos internos e expande a sua linha de cintura. Se você percebeu a sua barriga crescendo ou se acha completamente impossível perder peso após os 40 ou 50 anos, você não tem um problema de calorias. Você tem um problema de insulina causado exatamente por esse hábito celular tóxico. Mas o que acontece do primeiro ao terceiro dia quando você corta de repente essa linha de suprimento? No momento em que você para de consumir açúcar, os seus níveis de glicose no sangue começam a se estabilizar pela primeira vez em possivelmente anos.
Sem os picos massivos de açúcar no sangue, o seu pâncreas finalmente ganha uma chance de descansar e a produção de insulina começa a despencar. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora completamente durante as primeiras 72 horas. O seu corpo tem dependido do açúcar como sua principal fonte de combustível durante toda a sua vida. Ele construiu milhares de pequenos motores metabólicos, enzimas e caminhos projetados exclusivamente para queimar glicose. Quando você fecha a torneira do açúcar, esses motores de repente ficam sem combustível. Isso desencadeia um período de transição breve e intenso. Nos primeiros 2 a 3 dias você pode realmente se sentir pior antes de melhorar. Você pode sentir o que as pessoas chamam de gripe low carb, caracterizada por dores de cabeça leves, irritabilidade ou fadiga temporária. Isso não acontece porque o seu corpo precisa de açúcar para sobreviver. É porque as suas células estão experimentando uma forma profunda de abstinência metabólica. O seu corpo entra em pânico porque ainda não descobriu como acessar a sua fonte de combustível secundária e muito superior à gordura corporal. Este é o momento exato em que 90% das pessoas falham. Elas confundem essa transição temporária com um sinal de que o corpo está falhando, então buscam um lanche doce, disparam outro pico massivo de insulina e anulam completamente todo o progresso. Mas se você sabe que isso vai acontecer, você pode facilmente superar essa fase. Se você tomar um pouco de potássio e algumas vitaminas do complexo B de alta qualidade, vindas de levedura nutricional durante esses 3 primeiros dias, você pode neutralizar completamente esses sintomas e tornar a transição incrivelmente tranquila. E é aqui que as coisas ficam ainda mais sérias à medida que você avança para os dias 4 e 5. No 4º dia, uma mudança química incrível ocorre no nível celular mais profundo. Como seus níveis de insulina caíram abaixo de um limite crítico, um gatilho genético oculto é acionado. O seu corpo percebe que a glicose não está mais vindo, então ele começa a fabricar rapidamente uma maquinaria celular totalmente nova, projetada para queimar gordura como combustível. O seu fígado começa a converter a gordura armazenada no seu corpo em moléculas de energia altamente eficientes e superpotentes, chamadas cetonas. As cetonas são um combustível milagroso absoluto para o corpo humano, especialmente para o seu cérebro. Ao contrário do açúcar, que queima de forma suja e cria grandes quantidades de resíduos celulares e estresse oxidativo, as cetonas queimam de forma incrivelmente limpa. Pense no açúcar como um carvão barato e de baixa qualidade que enche o seu motor interno com uma fumaça preta e espessa. As cetonas são como eletricidade pura e limpa. No momento em que o seu cérebro começa a funcionar à base de cetonas, por volta do 5º dia, uma névoa mental profunda desaparece de repente. Se você já passou por aquela pane agonizante das 2 horas da tarde, onde o seu cérebro parece completamente dormente e você precisa desesperadamente de café ou de um doce apenas para continuar acordado, clique no botão de curtir agora mesmo. Essa pane é um sintoma direto da toxicidade do açúcar e das quedas voláteis de açúcar no sangue. No 5º dia com 0 açúcar, essa pane da tarde desaparece por completo. A sua energia se torna perfeitamente estável, suave e sustentável desde o momento em que você acorda até o momento em que deita a cabeça no travesseiro. Você vai notar uma melhora nítida na sua função cognitiva, o seu foco vai ficar mais agudo, a sua concentração vai atingir o pico e você vai se ver com uma abundância de clareza mental que não sentia desde a adolescência. O que acontece em seguida nos dias 6 e 7 é a parte de que ninguém fala, mas visualmente é a transformação mais chocante de todas. Durante esta fase, você vai experimentar uma mudança massiva e rápida na sua aparência física, começando diretamente pelo seu peso. Muitas pessoas ficam completamente espantadas ao descobrir que perdem de 2 a 6 quilos logo na primeira semana sem açúcar. Agora, para ser perfeitamente transparente como médico, uma parte significativa dessa perda de peso rápida inicial é apenas água pesada e estagnada. Mas eliminar esse fluido é uma das coisas mais saudáveis que podem acontecer ao seu sistema cardiovascular. Veja, para cada grama de açúcar e glicogênio que o seu corpo armazena, ele é forçado a reter cerca de 3 a 4 gramas de água para diluir a toxicidade. Quando você está constantemente consumindo açúcar, o seu corpo se torna uma esponja encharcada, retendo quantidades massivas de excesso de líquido ao redor dos tecidos, no rosto e nos tornozelos.
Essa retenção crônica de líquidos coloca uma pressão estrutural imensa e perigosa no seu coração e nos seus vasos sanguíneos, forçando a sua pressão arterial a subir. Quando você elimina o açúcar, você espreme a água da esponja. Os seus rins liberam instantaneamente o excesso de líquido, os seus vasos sanguíneos relaxam e a sobrecarga básica no seu coração despenca drasticamente, reduzindo muito o seu risco a longo prazo de derrame e ataque cardíaco. Você vai ver literalmente o seu rosto desinchar, o seu maxilar ficar mais definido e as suas roupas começarem a vestir de forma significativamente mais folgada na cintura. A sua barriga vai encolher visivelmente porque, à medida que a sua insulina cai, o seu corpo finalmente ganha acesso à gordura visceral profunda dentro do seu abdômen. Se você quer mais soluções metabólicas simples e poderosas como esta, que atacam a causa raiz do acúmulo de gordura, certifique-se de que está inscrito no canal agora mesmo para nunca perder um episódio. Ao entrar nos dias 8 e 9, a cura celular se espalha diretamente para o seu sistema imunológico, suas articulações e sua pele. O açúcar é um dos principais combustíveis da inflamação crônica e sistêmica no mundo moderno. Quando o seu sangue está constantemente saturado de glicose, ocorre um processo chamado glicação, no qual as moléculas de açúcar se ligam permanentemente a proteínas e gorduras no seu corpo, transformando-as em estruturas rígidas e inúteis, conhecidas como produtos finais da glicação avançada. AG é esse. Esse processo deixa as suas articulações duras, as suas artérias rígidas e a sua pele enrugada e envelhecida. No 8º dia sem açúcar, a inflamação sistêmica despenca. Se você tem acordado todas as manhãs com rigidez crônica nos dedos, dores nos joelhos ou dor na lombar, você vai ficar absolutamente maravilhado ao descobrir que as suas dores articulares começam simplesmente a evaporar. O seu corpo finalmente consegue limpar as citocinas inflamatórias que mantinham o seu sistema músculo-esquelético em um estado de agonia constante. Simultaneamente, a sua pele passará por uma transformação total e radiante. Altos níveis de insulina estimulam diretamente os ovários nas mulheres a produzirem um excesso de hormônios masculinos chamados andrógenos, que é o gatilho oculto por trás da acne adulta, pele oleosa e síndrome dos ovários policísticos. Nos homens, esse mesmo nível alto de insulina, na verdade, suprime a testosterona, levando a baixa libido, perda de massa muscular e fadiga. Ao eliminar o açúcar por apenas 10 dias, você equilibra esses hormônios delicados. A sua pele limpa, a acne desaparece, o seu rosto começa a brilhar naturalmente e a sua vitalidade hormonal natural é restaurada. Agora chegamos ao 10º dia, que é o destino final desta jornada metabólica. No 10º dia, o hábito celular tóxico da resistência à insulina começou oficialmente a se reverter. As suas células estão descansando em um ambiente de baixa insulina há mais de uma semana e finalmente estão começando a abrir as suas portas novamente. Elas estão se tornando sensíveis outra vez. Como as suas células não estão mais bloqueando a insulina, elas agora podem absorver adequadamente os nutrientes, vitaminas e minerais essenciais como magnésio, potássio e zinco, que antes eram bloqueados pela toxicidade do açúcar. Mas o maior benefício absoluto de chegar ao 10º dia é algo que vai libertar você completamente da tirania emocional da comida. Os seus desejos intensos e incontroláveis por açúcar estarão completamente mortos. Lembre-se, a fissura por doce não é uma falha de força de vontade. Desejos são um efeito colateral biológico das quedas de açúcar no sangue causadas pela insulina alta. Como o seu açúcar no sangue agora está perfeitamente estabilizado e as suas células estão queimando com sucesso a sua própria gordura corporal como combustível 24 horas por dia, o seu cérebro não recebe mais sinais de fome. Você pode passar direto por uma padaria, olhar para uma caixa de rosquinhas e não sentir absolutamente nenhum desejo emocional ou físico de comê-las. Você finalmente está de volta ao banco do motorista da sua própria saúde. O seu fígado, que provavelmente estava ficando sufocado e gorduroso por processar o xarope de milho rico em frutose escondido nos alimentos, agora está eliminando ativamente os seus estoques internos de gordura e queimando-os como energia limpa. A sua função renal melhora dramaticamente porque os rins não são mais forçados a filtrar um sangue espesso, xaroposo e cheio de açúcar. Até o seu cérebro começa a gerar novas células nervosas, porque as cetonas estimulam um fator de crescimento específico que repara o tecido neurológico. Toda essa cura médica incrível acontece em apenas 10 dias isolados de abstinência completa do açúcar.
Pense em quanto dinheiro, tempo e energia emocional as pessoas gastam tentando consertar a pele, perder peso, reduzir dores nas articulações e combater a exaustão crônica usando cosméticos caros, pílulas de dieta perigosas e soluções temporárias que nunca tratam a biologia subjacente. A solução real não custa um único centavo. Ela simplesmente exige que você entenda o design elegante e poderoso do seu próprio metabolismo e dê às suas células a pausa de 10 dias que elas estão absolutamente implorando para receber. Qualquer pessoa consegue aguentar 10 dias. É uma fração minúscula da sua vida que pode servir como a plataforma de lançamento definitiva para uma vida inteira de saúde vibrante. Se você está pronto para assumir o controle total da sua vida, quebrar o vício em comida e reverter completamente esse hábito celular tóxico a partir de hoje, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo: estou pronto para que a nossa comunidade possa apoiar você. Clique no botão de curtir para ajudar a espalhar essa mensagem de cura autêntica para o mundo e inscreva-se no Metabolic Health Lab agora mesmo para continuar totalmente conectado às estratégias metabólicas de ponta que você precisa para viver uma vida longa, livre de doenças e incrivelmente enérgica. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.